Pega ela, Jesus. Ê, Glória. Ei, Glória. Chacoalha, Senhor. Dá pra confundir? Ah, já tá. Aleluia. Glória a Santo é o teu Deus. nome, Senhor. Mais uma vez agradecer a pastora pela oportunidade de poder estar aqui falando a palavra do nosso Senhor. E justo sobre algo bem forte, principalmente para mim, né? Esse fruto do Espírito, do domínio próprio, né? E até estudando a gente consegue entender mais como ele abrange quase tudo em nossas vidas, né? Às vezes a gente pode achar que o domínio próprio é só quando a gente se ira, é só quando a gente tem que se conter, é só quando a gente às vezes fecha a boca para não falar algo que não quer, mas o domínio próprio é muito mais do que isso. Ele é muito presente todos os dias da nossa vida, né? Então, o versículo base vai ser Provérbios 16, 32. E diz o seguinte: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Amém? Quando a gente fala de domínio próprio, a gente precisa um pouquinho entender o que seria, né? E o domínio próprio é ter controle sobre as nossas emoções, pensamentos e ações. Provérbios 25, 28 diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A gente conseguir controlar hoje as nossas emoções, nossos pensamentos e as nossas ações é muito difícil. A gente hoje, eu falo muito por mim, a gente tem uma parte no trabalho que a gente lida muito com o ser humano, e o ser humano hoje está muito complicado da gente conseguir às vezes conversar, às vezes algo tão simples a gente vê se tornar algo grandioso, a gente vê se tornar grandes brigas e desavenças, coisas tão simples, né? E aí aqui esse provérbio diz exatamente isso: como a cidade com seus muros derrubados, é assim quem não sabe dominar-se. Quando você não controla suas emoções, quando você não controla seus pensamentos e ações, é como se qualquer coisa pudesse te invadir, é como qualquer coisa pudesse dominar o seu domínio próprio. Então, essa parte de Provérbios 25, 28 diz muito sobre isso. E eu continuo com o significado de domínio próprio. Domínio próprio envolve resistir às tentações e impulsos negativos que nos afastam de Deus. 1 Coríntios 9, de 25 a 27 diz: todos os que competem nos jogos se submetam a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que está querendo dizer aqui? Resistir às tentações é a gente lutar contra a nossa própria carne. É a gente lutar contra os nossos, assim como a música que a presbítera colocou. Não posso desejar o que eu desejo, sonhar, porque a gente acaba fazendo as vontades da nossa carne. E muitas vezes a vontade da nossa carne, ela não é algo que vá de encontro ao coração de Deus. Então aqui ele diz exatamente isso: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Quem de nós aqui consegue fazer do nosso corpo nosso escravo? Quem consegue dominar completamente suas emoções, seus pensamentos, suas ações?
Eu posso dizer por mim mesma, todos os dias antes de dormir, quando a gente se ajoelha e vai fazer a nossa oração, a gente pede perdão por algo que a gente fez, por algo que a gente falhou, por algo que a gente deixou a nossa carne vencer. É muito difícil a gente ter esse controle. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo que se manifesta quando permitimos que o Espírito Santo governe as nossas vidas. Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, que a nossa mestra já falou sobre, e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Qual é a importância do domínio próprio hoje nas nossas vidas? Sem domínio próprio, somos facilmente levados pelo egoísmo, pela ira, pela inveja e outros pecados. Quando a gente não consegue controlar o nosso pensamento, controlar a nossa mente, controlar as nossas ações, a gente permite que esses pecados entrem nas nossas vidas. A gente permite, às vezes, sem perceber, que nós estamos pecando desta forma. O egoísmo, às vezes, quando você tem uma ou mais coisas e às vezes você vê uma pessoa na rua que você poderia ajudar e você não faz, é um egoísmo. A ira, às vezes você está lá no serviço, 10 minutos para ir embora, o chefe te pede para fazer um negócio, você pega um papel e fala, não vou falar um palavrão que eu sou crente, mas você pensou. O teu pensamento fez você se irar. E a inveja, às vezes a gente olha e bate aquela inveja e fala, é uma inveja santa, né? Quem já ouviu aqui? Uma inveja branca, inveja santa, né? Não tem, gente, é inveja. E esses pecados estão mais presentes na nossa vida do que a gente pode imaginar. E isso, quando a gente deixa esses pecados entrarem nas nossas vidas, a gente não está conseguindo ter o nosso domínio próprio. Tiago 1, 14 e 15 diz, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E a gente nem percebe o quanto esses pecadinhos, né? Tem diferença de pecadinho, pecado e pecadão? Né? A gente fala, esse aqui é só um pecadinho. Eu só me irei, mas... E fiquei irada só um pouquinho. É pecado. É o nosso domínio. Nós temos que ter o domínio da nossa mente, do nosso corpo, das nossas ações. E esse domínio, ele vai acontecendo quando a gente vai buscando cada vez mais intimidade e relacionamento com Deus. Quando a gente vai mais se preocupando do que nós fazemos da nossa vida, que agrade ao Senhor, mais do que agrade a nós. Ter domínio próprio nos ajuda a tomar decisões sábias e a viver uma vida equilibrada e piedosa. É um testemunho do poder transformador de Deus em nossas vidas. Às vezes a gente conhece uma pessoa e fala, fulano era assim, 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 assim. Agora é crente, mudou da água para o vinho. Né? A pastora Ana mesmo fala, na minha época, que eu não era crente, né? E é isso, quando a gente vai tendo relacionamento, quando a gente vai buscando ao Senhor, quando a gente decide caminhar e seguir no caminho que agrada ao coração de Deus, nós vamos se transformando. Às vezes a gente nem percebe, mas as pessoas percebem. As pessoas olham para nós e falam, ali tem alguma coisa diferente. O que aconteceu com a Renata, hein? Tá diferente. Antes fazia tal coisa, hoje não faz mais. Nossa, antes postava uns negócios, né? Hoje o nosso domínio próprio está na internet, né? Hoje nós somos de uma geração que a gente tem que ter o domínio próprio do que a gente posta. Eita Jesus! Fala! Nós temos que ter o domínio próprio do que a gente está colocando
nossa rede social. Hoje o nosso cartão de visita é a nossa rede social. As pessoas te julgam pelo que você posta. E aí fala, fulano de tal tá todo dia na igreja, mas tu viu o que tá postando? A sua vida tem que ser algo equilibrado e balanceado. Você tem que ser uma coisa dentro da igreja e a mesma coisa fora da igreja. Dentro da igreja é muito fácil dizer que eu amo meu irmão e amo meu próximo. Mas fora da igreja, eu ver uma pessoa deitada no chão passando frio e eu dizer que aquilo não mexe comigo? Que tipo de crente que eu sou? E hoje a gente ter o domínio próprio não é somente essa parte de rede social, é o que pega. Você fala um negócio e fala, nossa, e se eu vou postar? Você fala, não vou porque isso não vai pegar legal. Nossa, mas parece comigo, mas não vai. Ou então eu vou postar só de indireta, fulano vai saber que é com ele. Como assim, gente? Eu nem conversei com a missionária. Nós temos que seguir um caminho que agrade o coração do Senhor. Nós temos que dominar as nossas ações, emoções, pensamentos e postagens. Aleluia! 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 Eita, aleluia! 2 Timóteo de 1-7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Era sobre isso que a gente estava falando. Nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e outra totalmente diferente fora da igreja. Dentro da igreja eu controlo, eu tenho domínio próprio de mim. Dentro da igreja eu não fico com raiva de ninguém, não penso mal de ninguém, não sinto inveja, não falo nada. Mas fora da igreja eu não consigo segurar minha língua. E é desse jeito. É que aqui ainda nós somos uma igreja pequena. Mas isso acontece até dentro das igrejas. Né? Você pega aquelas igrejas grandes. Gente, as pessoas vão na igreja para olhar a roupa do outro. As pessoas vão na igreja para falar mal do outro. As pessoas vão na igreja para fofocar do outro. Nós temos que ter um domínio próprio e caminhar de acordo com o que agrada ao coração do Senhor. E como que nós desenvolvemos o domínio próprio? Cultivando uma vida de oração e comunhão com Deus, buscando a sua orientação e força. Filipenses 4, de 6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. Cultivar uma vida de oração, um relacionamento com Deus. Ter uma intimidade com o Senhor. É isso que vai fazer você primeiro começar a pensar antes de fazer. Conforme esse relacionamento for desenvolvendo, a sua intimidade também for desenvolvendo, você daqui a pouco faz as coisas sem pensar, vira natural. Vira natural. Vira algo seu. Eu sou agora eu sou assim. Antes eu penso, vou falar isso, vou falar aquilo. E quando você tem um relacionamento muito íntimo com o Senhor e você já está naquela rotina, e aquilo já é sua vida, você não pensa, você simplesmente age daquela forma. Renunciar ao controle próprio e entregar-se ao controle do Espírito Santo. Essa parte é difícil. Renunciar ao controle próprio. Tem até uma pecinha, né? Uma pecinha de teatro que eu já vi algumas vezes na internet. Que você pega o controle da TV e dá na mão de Deus. Fala, Deus, agora é contigo, controla a minha vida. Aí vai acontecer alguma coisa, fala assim, devolve aqui só um pouquinho que eu vou fazer um negócio, depois eu te dou o controle de novo. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente fala, igual a música que a presbítera colocou, assim, agora é tudo contigo.
toma o controle da minha vida e... Ai, mas eu queria fazer só um negocinho esse final de semana. Senhor, vou pegar o controle esse final de semana. Renunciar ao controle próprio é muito difícil. E a gente só consegue isso quando o Espírito Santo está controlando a gente. Romanos 8, de 5 a 6 diz: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então, quando a gente passa a deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida, quando a gente passa a crer, não é simplesmente você deixar o Espírito Santo controlar, é você crer que aquele é o melhor para você, que daquela forma é o melhor para a sua vida. Você tem vida e paz. Agora, quando nós pegamos o controle e nós desejamos cuidar dos nossos atos, pensamentos, é a mentalidade da carne, é a mentalidade voltada para a morte. Nós temos que morrer para viver vida e paz. Quando nós entregamos o controle de nossas vidas para o Espírito Santo. Pratique o autocontrole diariamente, exercitando a paciência, a humildade e a temperança em todas as situações. Também é muito difícil. Eu acho que dos frutos do Espírito, o domínio próprio é o mais difícil. Porque olha, paciência. Quantas vezes por dia nós perdemos a paciência? Às vezes a gente acorda atrasado, já acorda sem paciência. Você já começa seu dia sem paciência. Ou às vezes não dormiu bem. Você já acorda e fala: não fala comigo que hoje estou sem paciência. Nós temos que ter esse autocontrole diariamente. Pratique o autocontrole diariamente. Isso é algo diário. Nós temos que ter esse controle. Segundo a Pedro de 1, 5 a 7 diz: por isso mesmo empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Então, quando você começa a acrescentar coisas à sua fé, você só vai acrescentando cada vez mais uma coisa a outra, e uma vai puxando a outra. E é nisso que a gente tem que se empenhar. É um controle diário, coisas que nós temos que exercitar. E aí aqui tem alguns exemplos bíblicos de domínio próprio. José, que resistiu à tentação de pecar com a esposa de Potifar. Gênesis 39, de 7 a 12. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Então aqui a gente vê um domínio próprio
total, né? Primeiro porque ele diz: meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Ele honrava o Senhor dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele honrava a Deus mais ainda. Outro exemplo, Jesus, que mostrou domínio próprio em todas as circunstâncias, inclusive durante a sua tentação no deserto, né? Que a gente viu a passagem de Jesus no deserto, e ele é tentado de todas as formas. Paulo, que aprendeu a contentar-se em todas as situações, mesmo em meio à adversidade. Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, assim, é um domínio total. Porque você crê, eu tudo posso naquele que me fortalece. A paz interior e equilíbrio emocional. Em Isaías 26, 3 diz: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Relacionamentos, quando a gente começa a ter o fruto do domínio próprio, as coisas começam a mudar. Foi igual eu falei, até as pessoas começam a ver algo diferente em você. Você passa a ter relacionamentos mais saudáveis e edificantes. Efésios 4, de 2 a 3 diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando você tem um domínio próprio, você passa a entender mais o outro. Você passa a entender certas situações que o outro está passando, sem julgar, sem falar, sem fofocar. Porque você tem um domínio sobre os seus pensamentos, sobre suas ações, sobre suas emoções. E o provérbio base da nossa ministração, 16:32, vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Nessa passagem somos lembrados da importância do autocontrole e da paciência em nossas ações e reações. Ser longâmico significa ser paciente, ter o controle sobre as nossas emoções, ter controle sobre os nossos pensamentos. Enquanto ser valente refere-se à força física ou coragem. A mensagem central desse versículo é que é mais valioso dominar nossos impulsos e emoções do que conquistar feitos heróicos externos. O verdadeiro valor está em governar nosso próprio espírito, cultivando virtudes como a paciência, a compaixão e a humildade. A palavra de Deus nos diz a respeito de Jesus que o Mestre foi oprimido e humilhado. Se tem uma pessoa que foi oprimida e humilhada, foi Jesus. Mas não abriu a sua boca. O texto bíblico que Jesus foi levado ao matadouro como um cordeiro e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. O registro dessas situações está em Isaías 53:7. Diante das injustiças que lhe foram colocadas, e foram muitas, o Senhor Jesus não esboçou defesa e ficou em silêncio, mesmo tendo enfrentado por vezes dor física e moral.
nele vemos sempre a mesma reação. E cá entre nós, este é um exemplo difícil de ser seguido, não? Quem aguenta calado? Né? É difícil hoje em dia a gente... Você discute em casa, um fala, o outro fala. Você não consegue ficar calado. Muitas vezes nós levamos pro fato de tipo assim, eu vou ficar por baixo? Eu não. Tenho que falar. Tenho que acusar. Tenho que falar que o outro tá errado. E Jesus passou tudo calado. E era o único que podia fazer de tudo. E ficou calado. Jesus, apesar de homem, era e é Deus. Ele tinha um propósito. E dentro disso, era manso e pacífico. Ele não se defendia. Porque além de não precisar, ele confiava plenamente em Deus Pai, sempre. Ele não se defendia do que falavam dele. Ele não esboçava. Porque ele cria num Deus Pai. E quando você tem esse relacionamento, você tem esse domínio. Porque você sabe em quem você crê. Por que eu vou me defender? Deus sabe. O Senhor me justifica. Né? Quando o rei Salomão escreveu esse provérbio, Jesus ainda aguardava o tempo da sua vinda. Assim mesmo, sem o exemplo vivo do Mestre, portanto Salomão conseguiu colocar a essência das atitudes de Jesus, que nos ensinam sobre a mansidão e a confiança em Deus. O verso nos dá referências de como agir em situações de injustiça sofridas. Quem no mundo sofreu mais injustiça que Jesus? Né? Ninguém. A Bíblia nos diz, além disso, que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1:20. E no verso anterior a isso, a palavra nos aconselha: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Temos que ouvir. Temos que ouvir. Temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a reconhecer a voz de Deus. Muitas vezes a gente fala, eu tive uma intuição, né? Uma intuição. Temos que aprender a reconhecer a voz de Deus. Né? Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. A gente fala, a gente ora, a gente pede, mas tem horas que temos que ficar em silêncio. Que temos que ouvir. Tem momentos que só precisamos ouvir a voz de Deus. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então você vê que o irar vem no final, né? Você tem que ouvir, depois de um tempo bem tarde você fala, e aí muito mais tarde vem a ira. Talvez nessa hora, na hora de você ouvir, talvez se você estiver realmente pronto para ouvir, você não tem mais nem o que falar, muito menos do que se irar. Temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Entretanto, ser longínime e governar o próprio espírito, por certo, não são tarefas fáceis para ninguém. Respeitadas as devidas diferenças e individualidade de cada um, para uns é mais tranquilo. Às vezes a gente fala, nossa, fulano é uma paz. A pessoa fala, ele não está nem aí. Agora tem uns que você não pode nem... Vai de cada um. Para uns é mais tranquilo, para outros é uma luta constante. Enfim, o comportamento de Jesus nas crises e eventos que enfrentou faz com que nós o admiremos. Será que existe alguém capaz de dizer que Jesus agiu como bobo? Ou foi fraco ao não revidar tudo o que nós sabemos que ele fizeram?
A resposta parece óbvia. Jesus é digno de toda a nossa maior admiração. Ele é nosso exemplo máximo de conduta de domínio próprio. E devemos ser imitadores, não só dele, mas também daqueles que o imitam. Ninguém disse que isso seria fácil, nem Deus, tampouco Jesus. Mas vale a pena tentar, ou tentar até morrer.